Alô pensante, professor Galton aqui, boas-vindas à edição número 1 do Pra Ouvir no Intervalo. No intervalo de hoje, nós inauguramos este podcast em altíssimo nível. Eu vou receber a minha grande amiga e excelente professora Ale Magalhães, que vai estar comigo no nosso Café com Links, o bloco em que eu comento atualidades da vida docente, importantes para você conduzir conversas na sala dos professores, mas também em sala de aula. Neste Café com Links, a notícia de destaque não podia ser outra, além da Carteira Nacional Docente, que passa a ser liberada neste mês de outubro, especialmente ali depois do dia 15, que é o dia do professor. Nós também vamos comentar outras cositas, tá? Então fique por aí que vai ser importante. Além do Café com Links, você também vai me encontrar lá no meu caderno para o seu, em que eu vou compartilhar um recurso que aparentemente é simples, mas que muda completamente a forma como o seu aluno vai lidar com a folha de redação no Moodle Enem. Além disso, antes do sinal tocar, eu vou comentar um pouquinho das últimas travessuras que eu aprontei pela internet afora. E uma novidade, tá? Eu tinha falado antes, lá no nosso trailer, que o diário de classe seria um quadro que ficaria aqui junto do episódio. Mas você vai entender o motivo de eu ter escolhido fazer o diário de classe ser um episódio à parte, um bônus. Então nós vamos trabalhar assim, tá? Por hora. A gente vai ter o Café com Links com um convidado, vai ter umas palavrinhas minhas sobre algum material escolar, algum material pedagógico que eu vou compartilhar com você, e também as últimas atualizações do que eu aprontei pela internet. E o diário de classe vai ser um episódio à parte, bônus, que vai vir depois desse episódio grande que você vai ouvir. No diário de classe, você vai ouvir memórias pedagógicas das pessoas que eu convidar para ouvir no intervalo. E você vai perceber, só por esse episódio e pelo próximo, que vai valer muito a pena fazer separados esses dois episódios e também ouvi-los em momentos diferentes. Então é isso. Bora pro episódio? Talvez você também tenha recebido aí o link no WhatsApp ali no mês de agosto, setembro, para o portal Mais Professores, que a gente acessa inclusive usando o GovBR. Esse acesso foi para solicitar a Carteira Nacional Docente. Eu, claro, cliquei, me cadastrei, informei a escola e tal, só que logo depois o link saiu do ar. Fez sentido, porque a lei foi sancionada já no final de setembro, e a liberação das carteiras só deve ocorrer agora em outubro, depois do dia 15, em homenagem ao professor. A ideia é inspirada em outras categorias e, na prática, facilita comprovar o vínculo sem precisar carregar contra-cheque para tudo, principalmente para meia entrada. Além disso, deve vir com descontos em shows, cinema, teatro, hotéis e a possibilidade de você adquirir um cartão de crédito sem anuidade em bancos públicos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Agora sim, eu não sei, sabe? Achava a iniciativa meio bacana, mas com cheiro de calmante político. A nossa categoria pede coisas mais profundas, mais radicais. Olha que curioso, né? Como piso salarial efetivado, como hora-aula justa, como condições mínimas de trabalho. Enfim, a carteira é simbólica, mas esse símbolo é importante? Se sim, até que ponto ela é importante? Para poder conversar um pouco mais sobre isso, eu recebi a professora Ale Magalhães aqui no episódio, e a gente vai ouvir um pouco sobre as ideias que ela traz para esse debate, que vai fazer a gente se mobilizar agora pelo mês de outubro e também pelos próximos, conforme a gente for aí emitindo essas carteiras nacionais docentes. Mas aí é importante a gente saber quem é a professora convidada, né? A Alessandra Magalhães é professora do quadro permanente do Cefet do Rio de Janeiro, onde atua no ensino básico, ministrando a disciplina Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. E, no ensino superior, leciona no curso de bacharelado em Sistemas de Informação no campus Maria da Graça. Ela também é professora credenciada da pós-graduação Lato Sensu em Práticas e Linguagens e Ensino da Educação Básica do Cefet Rio de Janeiro, campus Petrópolis. Na mesma instituição, é co-coordenadora do projeto de extensão Cine Debate, Arte, Memória e Política e também coordenadora do projeto de extensão Clube de Leitura na Sala dos Professores. Inclusive, ela vai falar mais sobre esse projeto, o Clube de Leitura, aqui nesse episódio e também no próximo, que é o Diário de Classe.
Ela participa do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual da UNED, Maria da Graça, é líder do grupo de pesquisa do CNPq Sulear, Saberes Subalternizados, Letramentos, Ações de Resistência. Tem pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, é doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Fluminense, mestre em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduada em Literatura Portuguesa pela UERJ e em História da África e dos Negros no Brasil pela Universidade Cândido Mendes. Atua principalmente nos seguintes esquemas: literaturas em língua portuguesa, literatura escrita por mulheres, letramento, ensino de literatura, é também escritora, poeta, de mão cheia, autora dos livros Eu Vivim Escrevendo, que é lindo, e Amargo, que é mais lindo ainda, e a minha grande amiga. Ufa! Vamos lá ouvir então minha conversa com Ale Magalhães. Nós tivemos aí uma proposta, que é o Camilo Santana, nosso ilustre ministro da Educação, que foi governador do estado do Ceará, e do qual, inclusive, eu já falei bastante sobre, para você, né? A gente falava bastante sobre o Camilo Santana, sobre a gestão que ele fazia aqui no Ceará. E aí, no Ministério da Educação, eu percebo que ele tem tentado algumas manobras, né, nessa tentativa de fazer essa valorização do professor, mas me preocupa que essas manobras parecem muito cosméticas. E aí, eu acho que o primeiro assunto que a gente precisa comentar é essa carteira nacional docente, essa carteira nacional do professor. Eu cheguei a fazer um comentário sobre ela no Threads recentemente, porque fica um sentimento meio agridoce, de que assim, tá, beleza, agora nós temos um documento que identifica a nossa categoria, fica mais fácil conseguir comprovar a meia entrada, né? Eu já viajei ao Rio, a São Paulo, e sempre tem aquela questão da meia entrada para professor. Fora que unifica professores de rede privada e de rede pública, que antes também em alguns lugares não aceitavam o contra-cheque de escolas particulares, porque não dava direito a essa meia entrada, tá? Beleza, legal. Tem o lance dos 15% em hotéis, tem o lance do cartão de crédito sem anuidade em bancos públicos, o que, na verdade, eu não sei se faz muito sentido numa era pós-fintech, né? Que a gente tem vários bancos digitais que oferecem cartões sem anuidade. Então, eu fiquei preocupado de que essa medida, lei, e aí veja se você concorda com a minha preocupação, ela parece ser um cala-boca. Para, tipo assim, olha, a gente vai afagar aqui a categoria, mas a gente não vai intervir no que é estrutural. E aí, quando eu paro para pensar em todas as iniciativas do Mais Professores, tudo parece meio cosmético. Vamos pensar, a gente vai dar um pé de meia para o aluno escolher fazer licenciatura, porque os cursos de licenciatura estão esvaziados, e aí ele vai ganhar uma parte desse dinheiro enquanto curso, outra parte ele ganha quando ele entrar no serviço público como professor. Beleza. Só que eu estou incentivando o aluno financeiramente a fazer um curso que não se resolve somente por motivação financeira. E se a pessoa estiver em uma situação socioeconômica tão delicada que ela se vê obrigada ou motivada de maneira muito forte a fazer uma licenciatura e por conta da bolsa, do pé de meia, mas não necessariamente exercer a profissão docente. Ou seja, se eu não incentivo o pós-formação, que é a própria carreira, que deveria ser melhor estruturada, deveria ser mais valorizada, de que forma eu posso reverter o apagão dos professores? Se eu não trabalho na cultura, na conscientização, na forma de valorizar o professor, não somente economicamente, mas socialmente, como é que eu posso incentivar mais professores surgindo, né, no Brasil? O que é que você acha disso tudo que está acontecendo aí? Eu acho que é o sintoma da época que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente já conversou, como você já falou no início, sobre a gestão do Camilo Santana, e eu acho que a gestão do Camilo Santana, ela é um reflexo do que é o governo Lula, né? Porque a gente precisa fazer uma contextualização histórica, né? Como o governo Lula se elegeu, né? O governo Lula se elege dentro de uma frente ideia ampla, né? Uma frente ampla, isso faltou a palavra, né? A menopausa bate. Uma frente ampla para a democracia. Então, assim, as pessoas mais velhas que estão escutando a gente, né, elas vão entender quando que você imaginou que um dia Alckmin e Lula, né, ou Geraldinho e Lula, estariam compondo uma chapa, né? Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, que foi um rival histórico, né? O PSDB foi um rival histórico do PT na política. Não sei se falar rival, né? Mas, enfim, um adversário histórico. E hoje a gente está vivendo, né, aquele amigas e rivais, entendeu? Porque
Tipo, hoje o Geraldo Alckmin é o nosso vice-presidente. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, né, que o Camilo Santana recebe talvez muito mais informações ou orientações ou, sei lá, conexões com grandes corporações educativas, né? Ao mesmo tempo, ele tenta trazer políticas públicas que possam, de alguma forma, aliviar, né? Mas aí você citou duas coisas, assim, você citou né, de uma forma ampla, parece pensando, é que assim, tem uma. Eu fiquei pensando muito quando você me convidou para gravar, fiquei pensando muito sobre isso, né? Uhum. E, como você sabe, eu acabei de ler um livro do Paulo Freire que eu não tinha lido ainda, que se chama Pedagogia da Esperança, que é um livro que ele lança em 1992, bem assim, no auge do impeachment do Collor. Ele cita isso, inclusive, né? E aí eu fiquei muito imersa nas ideias dele, no que ele fala, né? E fiquei pensando muito na questão simbólica, né? Porque, assim, a gente, obviamente, tem uma questão material que precisa ser resolvida. Só que a precarização, e aí eu estou falando agora não só do contexto do governo Lula, né, mas de um contexto global. Sim. Existe uma precarização geral do trabalho, não só uma precarização do trabalho dos professores, né? Só que o Paulo Freire ele vai falar muito da questão da luta, né? E ele vai falar que a luta ela é contextual, histórica, né? Tipo, temporal, desculpa, temporal, né? E espacial, ou seja, é de um contexto. Mas ele vai falar também do sonho. Então, assim, se a gente for pensar na ideia que você vai puxar, né? Eu já tenho spoiler, gente, do que ele vai falar na próxima notícia. Então, enfim, do que a gente vai puxar, da questão de uma valorização dos professores, que não é só uma valorização que passa pela questão do dinheiro, que é importante, muito importante, mas também por uma questão simbólica, né? Eu vejo a carteira de docência como algo que não sei se vocês vão me entender, e eu não estou falando nada místico, tá, gente? Uhum. Não é para hoje. É algo que Sim. é de uma construção. A gente não sabe se essa construção vai permanecer, perdurar ou vai ser interrompida. Mas eu acho que ela é algo simbólico. Eu acho que simbolicamente é importante. Ela traz de volta uma ideia de vocês são uma categoria importante para o país, né? Então é um governo que anteriormente nós fomos atacados e nós continuamos sendo atacados, né? Nós professores, como categoria continuamos sendo atacados e a gente tem um governo seguinte que tenta dizer nós valorizamos os professores com a carteira nacional docente. É algo efetivo materialmente hoje? Acho que não, concordo com você. Pensando materialmente hoje, e talvez até no hoje simbólico, entendeu? Não vejo assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como um recado para o futuro. Talvez, assim, um recado para o hoje, né? Um recado para o hoje, do tipo, nós valorizamos os professores, estamos com vocês, mas talvez mais um recado para o futuro, né? Um recado do tipo, no momento em que os professores estavam sendo atacados pela sociedade, né? De forma ampla, o governo estava nos apoiando nisso. É claro que tem todas as idiosincrasias de um governo de frente ampla e de um contexto geral em que o capitalismo ele está assim cada vez mais entranhado nas pessoas, né? Quando a gente pensa na própria questão das bets, como você colocou essa proposta, eu até enfim, Sim. posso falar De talvez ludopatia, né? de ludopatia. Enfim, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Pensando muito nisso. Tem um Itã, né? Africano que fala Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje. Então eu penso nisso também. Não é nada, não estou falando nada místico, né? Mas de uma sabedoria de um tempo que não é um tempo cronológico. Talvez seja o Mas tempo espiral da Leda Maria Martins, né?
Eu acho que a sua visão ela é ótima e você traz um sopro de esperança, inclusive bem fundamentado lá no Paulo Freire, que não nos atinge de maneira coletiva pela urgência do capitalismo tardio, né? Eu acho que todos nós estamos, de alguma forma, imersos nas urgências do presente, sem ter esse olhar que você traz, um olhar simbólico de construção de um projeto de valorização. Na minha própria fala, eu até comentei que essa desvalorização ela não é só material, ela também é imaterial, ela também é cultural, social. E a partir do instante que eu tenho uma categoria reconhecida com um documento oficial, público, né, que inclusive vai ser entregue impresso pelas notícias, de fato há essa construção simbólica e imaterial de uma valorização. Essa ponderação, inclusive, eu chego a mencionar ela no que eu comento lá no Threads. Essa ponderação é o olhar crítico, né? É de você olhar para a medida pública que a democracia permite, e só a democracia permite, de você olhar e dizer assim, tá, bacana, legal isso aí, e agora? Queremos Né? mais. Vamos para onde a partir daqui? Essa abertura eu acho interessante, e o Camilo meio que fez isso na gestão dele aqui, enquanto governador do estado do Ceará. Quando ele ligava com as universidades estaduais, ele não fechava a porta para negociação, pelo menos eu percebia isso enquanto estudante naquele momento. E isso perdurou para o indicado dele para o governo na sequência. Claro que, como você mesmo colocou, no Ministério ele é alvo de vários outros lobbies, né? De várias pessoas que estão no gabinete lá do Ministério, inclusive tomando decisões ou influenciando decisões para serem tomadas. Se mesmo nesse contexto... E assim, eles influenciam decisões para a educação pública. É isso que é contraditório e contrassenso, né? Porque é o interesse de classe. A gente, assim, você lê Paulo Freire, né? O Paulo Freire não fala, na Pedagogia do Oprimido, né? Acho que ele não usa a palavra classe, ele mesmo fala que é uma crítica que fazem a ele, porque no Pedagogia da Esperança, né, ele está revendo, o subtítulo é Reencontrando a Pedagogia do Oprimido, né? Então ele está revendo praticamente a trajetória dele, né? Desde o início. Então ele mesmo vai falar disso, né? Se trata de luta de classes também. Às vezes, mas a classe acabou. Não, gente, não acabou. Então, se você pega empresários para decidir o futuro da educação pública, que é para a classe trabalhadora, né? E aí a gente pensa, né, na classe oprimida, digamos assim, né? Claro que a gente poderia ficar aqui discutindo, não é o caso aqui, mas a gente poderia discutir sobre essa categoria de oprimido, mas enfim. E aí, qual é o interesse, assim, de que forma essas pessoas sabem, né, do que é dos interesses da classe empresarial e da classe trabalhadora, porque eles vão querer educar os trabalhadores para quê? Para trabalharem para eles, entendeu? Claro, lógico, não liberal, né? Exatamente, não para a sua autonomia ou para a sua libertação, né? Educação como prática da liberdade, entendeu? E é uma educação que nunca foi posta em prática, para ser justo com Paulo Freire, porque eu não falo que as escolas públicas brasileiras fazem aí o uso da metodologia freiriana, quem dera, né? Quem dera, entendeu? Quem dera, gente. Eu brinco muito em sala de aula, eu falo assim, gente, minha mãe nasce em 1970, eu nasci em 1994. A sala de aula em que eu dou aula hoje é a mesma sala de aula em que eu tive aula, que é a mesma sala de aula em que ela teve aula, a única diferença é que eu não tenho um palmatório. E aí nós temos, claro, incrementos estruturais mínimos, né, como ar-condicionado, sei lá, um projetor, mas a lógica da sala de aula continua a mesma, inclusive os interesses estão permeados ali na sala de aula tradicional. Eu acho interessante você trazer isso, porque, assim, também precisamos lembrar que, como é um governo de frente ampla, também é um governo em primeira gestão, né? O Camilo Santana está lá nos seus 4 primeiros anos no Ministério. Quem sabe isso vai ter alguma fundamentação, caso isso prossiga, que outros rumos isso pode vir a ter. Mas, de fato, eu acho que essa questão da frente ampla abre espaço para que a gente faça essas ressalvas desde o começo da gestão. O novo ensino médio, por exemplo, que ainda está aí, né? Que ainda é um fantasma pairando sobre as escolas. E essa dúvida de como que vai ser o próximo ano letivo do ensino médio, e o Enem que ia mudar, não mudou. Enfim, não vai mudar, né? Não vai, porque existe muito dinheiro envolvido em preparação. E existe muito dinheiro envolvido em uns cursos que preparam para essa prova, né? E se essa prova muda toda uma série de investimentos que foram colocados nesse lugar, né? Eu acho interessante trazer isso. Nós sabemos aqui com o podcast 1, no caso, né? Já teve o 0, agora esse é o 1, que temos muitos assuntos para falar, né?
Muitos. E eu não sei se você, talvez eu esteja sendo idealista, mas eu sinto falta, às vezes, de ouvir professores nesses espaços. Eu acho que quando Foi eu fui por isso que pensando. eu criei o clube de leitura na sala dos Exato. professores. Aliás, você vai falar depois desse clube no finalzinho, eu quero Tá, chamar as pessoas para fazer parte. tá É, bom. quando eu fiz o Para Ouvir no Intervalo, eu fui fazer uma pesquisa, né, de quais espaços nós temos hoje na internet em que professores falam com professores sem necessariamente haver um interesse comercial. Ou seja, o objetivo do podcast não é promover um produto ou um curso, embora eu tenha produtos e cursos por aí afora. A ideia do podcast é construir uma comunidade de professores que possam se ouvir e falar. E aí eu acho que é legal ter esse espaço, né? E você que está ouvindo a gente, tem um espaço também de falar e de se expressar nos campos de comentários do podcast, nos seus vários aplicativos aí de áudio. Vamos para a segunda notícia? Vamos. Essa é mais dolorida. Mas, bom, a gente já sabia, né? É, Só é, foi informação. eu preparei aqui uma chamadinha para eu ler e aí a gente segue. Tá Seguinte, bom. Acho que essa não teve ainda uma grande repercussão, pelo menos aqui. é, quer ser bem localizado, né? Eu acho que quem vai se ver mais com ela é a gente mesmo. Uma pesquisa inédita realizada pelo Ministério da Educação, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e o Itaú Social, ouviu mais de 2,3 milhões de alunos do sexto ao nono ano em escolas públicas de todo o Brasil. Os dados revelam que menos de 40% dos estudantes dizem respeitar e valorizar seus professores. Entre os mais velhos, esse número cai para 26%. Apesar disso, mais da metade dos alunos se sente acolhida pela escola, especialmente os mais jovens. A pesquisa também mostra que a confiança nos adultos da escola diminui com a idade e que os alunos valorizam conteúdos tradicionais, mas também desejam mais ligados ao bem-estar, saúde mental e habilidades para o futuro. Segundo o MEC, é preciso adaptar o currículo e a estrutura escolar à diversidade dos estudantes. A escuta ativa dos adolescentes é vista como um essencial para construir políticas públicas mais eficazes e inclusivas. E aí eu já começo com a provocação, né? Como é que eu vou realizar escuta ativa dos adolescentes se eu tenho Com 40. 45 escutas ativas para fazer? Enfim, eu acho que é isso, né? É o que a gente está falando das contradições, né? A escola de modo geral, né? Não só pública como privada, quer que o professor dê conta de 40 alunos numa sala de aula. Claro que se a gente for pegar as escolas de elite, você não tem mais de 20 alunos na sala de aula, tá, gente? Então, assim, vamos acordar para isso. Estamos falando de luta de classe mesmo. Né? Então, se você vai pegar as escolas que ingressam as pessoas pobres e a classe média, é isso, né? Classe média média, vão ter 40 alunos na sala de aula. Se você observa, porque né, a gente tem amigos e colegas que trabalham em escolas de elite, e aí tem 20 alunos na sala de aula, e aí tem um coordenador para cada segmento, sei lá, vários coordenadores, coordenador disso, coordenador daquilo. Enfim, é outro aparato, né, gente? Vamos combinar, é outro aparato, diferente das escolas públicas. Vou falar da escola pública porque é onde eu me localizo, né? Sim, sim. Eu dou aula para o ensino fundamental há muitos anos. Ensino Fundamental 2 eu já dei, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Na escola pública e na escola privada, na época eu também trabalhava na escola privada, mas desde 2013 eu estou exclusivamente no ensino médio e desde 2019 ensino médio e graduação, e desde o ano passado ensino médio, graduação e pós-graduação, né? E, enfim, e aí assim, mas mesmo se a gente fosse fazer uma pesquisa com o ensino médio, isso não seria, acho que esses dados não seriam tão diferentes, tá? Acho que seria equivalente ou até pior, se a gente for pensar. Então, assim, esses dados não são uma novidade, porque a gente já observa isso na sala de aula nos últimos anos. A gente vem observando, claro, tem toda uma questão da idade, né? Porque o professor, a escola, representa uma figura de autoridade. A gente tem hierarquias, né? Em que o aluno precisa respeitar o professor, porque o professor dentro de sala de aula ele é uma autoridade. Não quer dizer que a gente vai instaurar um autoritarismo, né?
Mas quer dizer que nós somos autoridades, nós temos autoridades ali e não pode acontecer qualquer coisa. Não pode falar qualquer coisa, sabe assim? Não pode fazer qualquer coisa. Então a gente está ali para regular, né? E aí os alunos precisam se autorregular também. Enfim, tem toda uma questão de os jovens, os pré-adolescentes, né? A partir ali de 13 anos, 13, 14, 15 anos, né? Que é sétimo, mais oitavo e nono ano, né? Que tem essa questão do enfrentamento à autoridade, como se a gente também ali estivesse representando até os próprios pais. Se a gente for, né, você como estudante de psicologia, se a gente for falar de Freud aqui, né, nesse período, né, de enfrentamento. Mas a gente sabe, como eu falei aqui, que tem um contexto histórico. Nós estamos sendo atacados por forças políticas conservadoras, que entendem que os professores são um perigo. E são, para eles, os professores são um perigo. Eles não estão errados. Entendeu? Se a gente for pensar bem, eles não estão errados. Quando eu não li Paulo Freire há muito tempo, né? Eu li Paulo Freire na graduação, eu fiz graduação no final dos anos 90, início dos anos 2000, olha aí, 25 anos já que eu não li Paulo Freire, entendeu? O que é um equívoco na nossa formação também, né? Mas, enfim, isso aí já seria um outro podcast só para falar disso. E aí, já fica o convite para a gente falar sobre isso depois. Vamos falar sim. Mas aí, quando a gente pensa, né, nisso, quando a gente vai retomar isso, é óbvio que o conservadorismo vai atacar o Paulo Freire, porque o Paulo Freire está falando claramente ali, ele fala educadores progressistas. Então, assim, gente, como disse uma amiga minha, né? A gente não consegue nem fazer o aluno não usar o celular na sala de aula, gente. Guardar na mochila. Sabe assim, hoje em dia, você fala, fulano, guarda na mochila. Os meus eu não falo para guardar na mochila, que eu tenho uma estratégia outra, que é uma caixinha que eu levo, né? Que eles colocam o celular ali, mas às vezes eles tentam me enrolar. Na verdade, eles estão enrolando a eles mesmos, porque a questão do celular é outra coisa que a gente pode, né? Outro tópico que eu acho que você pode abordar aí, enfim, com profundidade, porque você entende bastante disso. Mas a gente não consegue nem fazer os alunos não usarem o celular, quanto mais doutrinar, essa ideia de doutrinação. E assim, o objetivo da escola e dos professores não é doutrinar, mas é apresentar diferentes visões. E aí, se você fala, peraí, não é. Tá, talvez isso que esse professor esteja falando tenha mais a ver comigo do que o que, sei lá, outras pessoas ou outras instituições estão falando, entendeu? Mas, enfim, de todo modo, né, o que acontece é que nós estamos sendo atacados, né, nós professores. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela tem um projeto, né, de diálogo e proteção a educadores na América Latina, um projeto de direitos humanos, entendeu? Então é só para a gente ter noção de que, assim, não tá, como a gente fala aqui no Rio, não tá bolinho não, entendeu? O negócio tá difícil, sabe? Então, assim... Essa notícia, eu acho interessante que a gente comentou isso, né? Ela não traz uma novidade para a gente, porque quem vive isso materialmente em sala de aula somos nós. E isso é crescente, a cada ano, de fato, é crescente. E a notícia, ela revela isso, não só a desvalorização, que não surge exatamente na sala de aula. Eu acho que esse é um ponto interessante. Acho que como você mesmo falou, ocorre um ataque generalizado. Então, se o estudante vê o professor como um pobre coitado, como aquele que escolheu aquela profissão de maneira inadvertida, ou de maneira equivocada, ou não foi estratégico o suficiente, que verificou outra coisa, Eles óbvio que ele vai gente isso claramente na sala de aula, tá? Eles falam isso. Falaram para a professora de física, isso Por que você não foi trabalhar na indústria, entendeu? Por causa da formação dela, do doutorado, não sei o que. Tipo assim, como se fosse da aula, fosse assim, fracassou. Né? Exatamente. Então, gente, a nossa escolha, entendeu? Não, eu não dou aula por amor e também não dou aula por dinheiro. Porque, né, se fosse por dinheiro, eu estaria fazendo outra coisa realmente, não é isso. É porque eu quero, entendeu? Exato. E querer não é aceitar de maneira passiva as condições de precarização da categoria. E muita gente fala, se você não está gostando, muda de profissão. Eu disse, não, mas você não está engano. Eu quero ficar nesta profissão e eu quero fazer esta profissão melhor. Lógico, porque
não vai ser melhor só pra gente. É isso que é, cara, é tão complicado a gente pensar ou falar sobre isso, né? Porque se a gente for pensar, isso não vai melhorar só pra gente, vai melhorar para tantas famílias que têm adolescentes e crianças na escola também, entendeu? Vai melhorar Exato. para tantas pessoas, que trabalham na escola. Gente, escola é entende? E é Eu um acho também que, microcosmo, né, também da sociedade, entendeu? sem dúvidas, e tem uma questão que a pesquisa traz, Ale, que eu acho interessante, que é o fato de que os alunos dizem preferir conteúdos tradicionais, Isso, na gostam minha de... escola Eles, tem isso. eles se sentem acolhidos na escola e eles querem mais pautas sobre saúde mental. São Isso três é doido, né? pontas que eu acho interessante, porque veja, Sabe o que eles querem. não, mas o problema é que o conhecimento tradicional, o ensino tradicional, ele é aquele que está no inconsciente coletivo das pessoas que não vivem a educação, que não são profissionais da educação. Eu, enquanto professor, não faço a menor ideia de quais métodos são usados para uma cirurgia cardíaca. Eu não posso chegar para o meu médico e falar assim, não, eu quero que você use métodos tradicionais de cirurgia cardíaca. Eu não tenho nenhum conhecimento disso. No entanto, sobre a sala de aula, sobre a educação, mesmo as pessoas que não têm nenhuma formação sobre a área, acham que devem defender ou promover ou, de alguma forma, incentivar o uso de métodos tradicionais. O que seria? A pessoa nem sabe o que é o método Porque tradicional de as ensino. pessoas, porque já passaram pela escola, né, acham É, que sabem e a, alguma e a coisa. educação deve ser alguma coisa viva que está o tempo todo em movimento. E aí E os é alunos claro que a ouvem gente isso e reproduzem precisa isso. dialogar, né? No final da notícia você fala que o MEC fala de dialogar com os alunos, né? Tentar Isso. entender e tal. Aí entra o Paulo Freire, né? Mas foi aquilo que a É. gente falou, gente, mas a gente tem tido assim umas amarrações de você tem que fazer isso, tem que preencher aquilo, é relatório de não sei o que, é planilha de não sei o que. Tipo, você tem que dar conta de umas coisas burocráticas que são necessárias, que são pedidas pela rede, né? No caso, para Acúmulo quem de trabalha papéis, né? Acúmulo de funções. para quem trabalha em escola particular é uma loucura, assim, Nossa. sabe? Uma loucura de documentação. Na escola pública também, mas assim, de outra ordem, né? Então, assim, a gente tem que dar conta de coisas que a gente não tinha que dar conta antes também, e aí as pessoas ficam, tá, mas vamos dialogar com os alunos, ok, eles vão falar. E o que vai vir do retorno, da fala deles? Eu dialogo bastante com meus alunos, eu escuto, eu concordo, às vezes finjo que não concordo, porque, né? Para Então, incentivar. não, finjo que não concordo às vezes, não só para incentivar o debate, mas porque concordar com eles significa que teria que haver mudanças. Ah, Eu sei que contextualmente não tem como fazer mudanças, sim. entendeu? A gente tem um orçamento que quase não foi aprovado. A gente tem falando da minha instituição pública federal, né? Que a gente tem contingenciamento de verba, a gente teve contingenciamento de verba, quer dizer o quê? No início do ano a gente tinha verba e depois falaram, não, recolhe a verba que a gente vai contingenciar, não vai poder usar essa verba. Então, assim, eu concordo com eles em muitas questões, mas não significa que alguma coisa vai mudar. Então, às vezes, eu até falo, não é bem assim, gente, e tal, entendeu? Porque também não vou ficar incentivando, né? Mas eu dialogo até bastante, mas sei lá, não Não, sei e para eu acho onde vai esse curioso. diálogo, quais as mudanças efetivas que se pode fazer, né? Você pode fazer na sua sala de aula limitadamente. Limitadamente. E eu acho curioso que eles se sentem acolhidos na escola, que é um espaço necessariamente de docência, mas eles não valorizam os professores. E isso também conversa muito com a realidade em que a casa dessas crianças muitas vezes representa um lugar de limitação e a escola é o lugar onde eles encontram os colegas, né? E aí você vê várias pessoas, vários alunos falam assim, vamos não ter aula hoje, vamos fazer outra coisa hoje, né? Sim, Eu quero direto. estar aqui, mas não quero ter aula. Direto, a gente já chegou a essa conclusão lá na escola. Eles adoram a escola, eles não gostam muito de ter aula da escola. É isso, é Fala, isso. vamos para a escola, vamos, mas, né? Então, a escola é o. Gente, é isso, assim, se a gente conseguisse de fato valorizar a escola, né? E aí a gente teria uma sociedade melhor. Mas são muitos interesses que estão em jogo. A gente está falando isso desde o início, né? Na abertura do Isso. programa.
São muitos interesses em jogo, então é luta constante. Só que também, se a gente não tem a sociedade do nosso lado para lutar, porque acha que a gente está lutando por coisas que não interessam à sociedade em si, então fica muito difícil. Agora é hora do meu caderno para o seu, aquele momento em que eu compartilho alguma prática de sala de aula que tem funcionado bem comigo e que talvez possa inspirar o seu trabalho também. Olha, a digitalização das comunicações trouxe uma série de desafios para a gente que trabalha com linguagens. E um dos mais importantes, mais desafiadores deles, quem siga ensinar produção textual no contexto em que os alunos escrevem cada vez menos e quando escrevem é digitando. A gente precisa ligar com o uso quase automático de aplicativos de inteligência artificial, claro, mas antes mesmo disso, há um hábito que me chamou muito a atenção, o de fazer rascunhos no bloco de notas do celular, e não no papel, com caneta, caligrafia e o corpo todo envolvido no processo. Parece um detalhe, mas não é, tá? Escrever aciona várias habilidades cognitivas, mas também habilidades motoras, especialmente a chamada motricidade fina, responsável pelo gesto de pinça, que permite segurar a caneta e dar forma às letras. E quando a gente pensa em Enem, esse desafio aumenta, porque o aluno precisa se adaptar não só ao conteúdo da redação, mas também ao espaço físico da folha. Uma pauta estreita, que exige planejamento, controle do tamanho das letras e principalmente consciência do próprio corpo escrevendo. Por isso, há alguns anos, eu passei a usar um modelo de folha de redação próprio. Sempre levo comigo. É o mesmo que uso em todas as turmas que trabalho com produção de texto. Essa folha tem exatamente as mesmas dimensões da folha do Enem e inclui os campos de identificação, número, turno e espaço para notas, para que o aluno treine de forma mais realística. No verso, eu costumo incluir um resumo dos critérios de avaliação e uma lista de siglas que muitos professores usam para sinalizar desvios. Embora eu, pessoalmente, não use essas siglas, tá? Gosto de mantê-las porque há colegas que fazem ótimo proveito delas. E se você quiser esse modelo, ele está disponível de forma gratuita e editável no Google Drive. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio, mas ele também está disponível na edição número 1 para ler no intervalo, que é a newsletter que acompanha esse podcast. É uma folha simples, mas que pode ajudar muito a treinar não só a escrita, mas também a relação física com o texto, com o corpo, com o ato de escrever, enfim. Porque antes de ser um gesto intelectual, escrever é também um gesto manual. E talvez por isso tão humano. As crianças já estão sentindo que o intervalo vai acabar, então antes do sinal tocar, é hora de eu fazer aquele giro rápido entre as publicações principais que eu publiquei, que eu lancei, que eu postei nas redes sociais na internet. No Instagram, a rede social de Fox, quem é de cão Fox assim, não é cão mais de Fox assim, eu tenho 4 destaques para você. O primeiro é um carrossel bem legal sobre quais são os eixos temáticos que eu trabalho em sala de aula. Olhando agora para a publicação lá no feed do Instagram, ficou bem bacana porque eu vou mostrar os 6 eixos que eu uso para poder pensar nos temas de redação que eu levo para a sala de aula. E por que eu faço a escolha de reunir que eu ganho apenas 6 eixos, não mais eixos, tá? Fora isso, também no Instagram saíram 3 listas bem legais para o seu aluno que podem ser interessantes, que são 9 formas de afirmar que uma das causas do problema é estrutural ou histórico, sinônimos para 20 palavras que você sempre usa na redação do Enem e 9 formas de dizer que o problema é ignorado pela sociedade. Entre o primeiro intervalo, o intervalo 0, melhor dizendo, e este intervalo, eu também voltei para o YouTube, tá? Lá no YouTube, todo sábado às 4 ou às 5 horas, eu estou ao vivo falando sobre redação. No primeiro dia, inclusive as lives ficam salvas, tá? Então você pode conferir lá no @galconv também, lá no YouTube. No primeiro dia, eu fiz uma correção de redação ao vivo. Foi muito legal porque vários professores estavam comigo lá e tiraram suas dúvidas e deram seus palpites sobre o processo de correção de uma redação real.
No segundo dia eu fui mais ousado, eu escrevi uma redação do zero, desde a compreensão da proposta de redação até a finalização do texto. E o mais legal é que a proposta de redação ficou disponível para quem ver o vídeo. Então está lá disponível na descrição, você pode aplicar isso com a sua turma, inclusive discutir depois o vídeo com eles, ou quem sabe quer fazer seu próprio desafio de escrever uma redação do zero sobre esse tema. Não é um tema simples, tá? Tem que ir lá conferir qual é. E na última live, sábado passado, da gravação desse episódio, do fechamento desse episódio, eu fiz uma live falando sobre a cartilha do participante. Saiu recentemente a cartilha do participante do Enem, com várias informações sobre a redação, causou uma polêmica gigantesca nas redes sociais, e eu fiz uma live comentando essas polêmicas. Então também tá lá no YouTube para você conferir, se quiser. Será muito legal que você acompanhe por lá. O sinal tocou, então é hora de nos despedirmos, mas não sem antes eu deixar um convite para que você volte aqui para ouvir o episódio bônus, tá? Então a professora Lê vai voltar no episódio bônus para contar pra gente 2 memórias pedagógicas lindas no diário de classe, esse quadro aqui para ouvir um intervalo, em que eu convido nossos professores, nossas professoras, para que eles possam trazer pra gente essas memórias pedagógicas que podem inspirar, que podem influenciar, que podem ser um grande álbum de memórias aqui no nosso podcast. Então vamos lá, espero que essa seja uma boa companhia para você e até o próximo intervalo.